Fala pessoal, vamos aqui para mais um vídeo da série O que eu aprendi, e o documentário de hoje vai ser sobre Henry Ford. Se você gostou do vídeo anterior e está curioso para saber o que tem nesse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de deixar aí ativadas as notificações para toda semana quando eu postar o vídeo já chegar para você e você poder acompanhar aí em primeira mão. Então o que a gente vai trazer nesse documentário é um pouquinho da história do Henry Ford, que criou a Ford. Quando eu fui assistir esse documentário, eu estava com uma grande expectativa, porque eu não conhecia muito a fundo a história dele, conhecia um pouquinho ali só pelo que eu já tinha lido através dos livros de Napoleão Hill, que comenta do Henry Ford, porque eles foram amigos ali em vida, mas eu gostei de conhecer um pouco mais a história dele. Alguns pontos ali não foi tão agradável, mas eu acho que sempre vale a pena e a gente sempre tira algum aprendizado dessas histórias. Então no documentário começa contando aí do Henry Ford desde criancinha, desde novinho, né? Ele nasceu numa área rural, ele nasceu na época da Revolução Industrial, então o mundo estava vivendo essa transformação para a parte das máquinas, e ele era fascinado por máquinas. Era algo que chamava muito a atenção dele, que ele gostava muito, e eles contam até no documentário de um episódio onde ele ganhou um relógio e ele desmontou esse relógio. Até aí toda criança, né, curiosa, quer desmontar. Mas não foi só o desmontar, ele conseguiu montar perfeitamente esse relógio que funcionou normalmente, né? E ele tinha essa paixão por máquinas, muito novinho ainda, adolescente, ele foi trabalhar em uma indústria na cidade só para estar mais perto, ter mais contato com as máquinas, de saber como que elas funcionavam, e ele tinha essa coisa na cabeça de querer essa parte moderna, né? E muito jovem ainda ele perde a mãe dele, e logo depois de perder a mãe, naquele momento que ele está passando de luto, ele tá na fazenda e ele vê um trator passando. E ali é um grande insight que ele tem, né? Ele pensa, eu podia levar esse carro, esse transporte para a cidade, para as pessoas poderem andar dentro de um veículo, dentro de um transporte. E ali começa a ideia fixa dele, né? Acho que é um dos grandes aprendizados dele percorrer o caminho de algo que ele acredita. Por mais que as pessoas ao redor não acreditassem, era algo muito novo para a época, estava se transformando ali a população naquele momento, então as pessoas não acreditavam nele, mas ele acreditava, e ele lutou por essa ideia de uma maneira fixa. Ele se casa, ele muda para a cidade, ele passa a morar na área urbana, e ele se dedica muito, ele tem outros empregos, e ele se dedica muito nas horas vagas de construir o primeiro carro, né? Então ele tem muitos desafios, ele tem as pessoas não acreditando nele, mas ele acredita, ele alimenta a mente dele o tempo todo de que ele é capaz. E aí, depois de alguns anos, ele consegue construir o primeiro carro da Ford e lança esse carro. E esse carro vira um sucesso. Várias pessoas compram um carro e por muitos anos aquele modelo ele existiu, né? E muitas pessoas compravam, ele vendia bastante do carro, até o momento que surgiu um concorrente. E nesse tempo que ele estava vendendo ali, ele nunca preocupou em inovar, em trazer algo diferente. Como hoje a gente tem nos carros, né? Todo ano muda o modelo, vem coisas novas. Não, naquela época era o mesmo, vários anos a mesma coisa, não mudava nada, não aperfeiçoava nada no carro. E veio um concorrente já com mudanças, trazendo coisas novas. Com isso, ele perdeu muito do mercado, né? E aí também é uma grande lição do nosso mercado. Você está atualizado com o que está acontecendo no seu mercado, com as tendências do seu mercado? Você traz inovação para os seus clientes? Você trata bem os seus clientes? Porque senão você vai ficar defasado. E hoje em dia, ainda mais com a internet, tudo vai muito rápido, né? Então a gente tem que estar ali antenado com o que está acontecendo dentro do nosso nicho, dentro do nosso mercado. E esse foi um dos primeiros golpes que ele tem ali. Aí ele vendo que perdeu o mercado, ele resolve inovar, lança alguns outros modelos, retoma uma parte ali do mercado, uma fatia do mercado, mas logo depois ele fica estagnado de novo e não lança mais nada. Nessa época já, o filho dele já é um adulto e já está junto com ele na empresa, mas ele nunca deu muito ouvido para os filhos, né? Para o filho em específico. E esse filho sempre falava de lançar coisas novas, trazia essa tendência, mas ele nunca queria ouvir o filho. E até que tem um segundo momento que o concorrente dele dispara na frente também por lançar uma novidade, um motor diferente, e aí ele perde novamente o mercado. E aí é uma perda muito maior. E de novo, com a mesma lição que ele tinha tido da outra vez e que ele não aprendeu, né? Que ele não se atualizou, não acompanhou o mercado, não levou coisas novas para o seu cliente. E aí dessa vez ele resolve ouvir o filho dele. Então ele une forças com o filho e os dois trabalham juntos. E aí entra novamente o poder do mastermind, que eu já até comentei no vídeo anterior, né? Que são quando duas mentes estão unidas com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, que a gente forma uma terceira mente, uma mente superior que vai guiar os passos para esse objetivo.
Então ele une força com o filho dele, e os dois trabalhando nesse projeto, eles desenvolvem o motor V8, que vira um grande sucesso. Vira tanto sucesso que até os inimigos que ele tinha ali ao longo da vida escrevem para ele falando que eles querem usar o carro, né? Que eles são inimigos, que não gostam, mas que eles querem muito comprar esse carro. Então ele vira um grande sucesso novamente. Ele supera esse desafio e ele aprende a lição. Então isso também traz pra gente, pra reflexão, quantas vezes a gente passa na vida pelos mesmos desafios e eles estão se repetindo. E eu falo que enquanto eles se repetirem é porque você não aprendeu ainda a lição, né? O universo, a vida, ela vai te mandar a mesma lição até que você aprenda e que você passa nessa prova, né? Que você passe nessa prova. É a mesma coisa que uma prova de escola. Se você não passar, você for reprovado, você vai continuar no mesmo ano e vai continuar tendo o mesmo conteúdo. Então, quando os desafios estão se repetindo, tem algo ali para você aprender que você ainda não aprendeu, que não caiu a ficha, que não fez o download daquela informação e esse desafio vai se repetir. Que foi o que aconteceu na vida do Henry Ford. Se repetiu esse desafio, mas dessa vez ele superou e ele conseguiu se unir ao filho, dar ouvidos ao filho para ter uma inovação aí para o mercado. E um outro momento muito desafiador dentro da história dele foram as greves, quando começaram as greves nas fábricas. Antes da greve, ele passou pela crise de 29, que é uma crise muito famosa que a gente tem, e nesse momento da crise, ele se mostrou uma pessoa super-humana, né? Enquanto as pessoas estavam baixando os salários dos funcionários, demitindo os funcionários, ele aumentou o salário dos funcionários dele. Ele continuou vendendo, ele não aumentou o preço dos carros e ele aumentou o salário dos funcionários. Nesse momento, eu vi um Henry Ford muito humano, muito preocupado com as pessoas que estavam ali trabalhando com ele. Isso foi logo no começo da carreira. E mais pro final, quando começaram as greves, ele já mostra uma pessoa completamente diferente, né? Isso na minha visão. Não sei se foi por conta do tempo ali, se era a época que eles viviam da Revolução Industrial também, se foi por conta de tantos desafios, de tantas coisas que ele teve ao longo da vida, ele foi ficando com o coração ali mais endurecido. Então, quando tem esse momento da greve, ele não se preocupa com os funcionários, em dar qualidade de trabalho para os funcionários. Muitos funcionários reclamavam, né, da jornada que tinha de trabalho, que era muito puxada, que era muito pesada, não estava ganhando mais tão bem e tinha que trabalhar muito. E por isso que eles começaram a fazer a greve. E nesse momento da greve, ele não está nem aí de poder dar uma condição melhor para o funcionário. E até nessa greve, alguns funcionários acabam morrendo ali na luta que tem. E isso me chamou um pouco a atenção, né, do quanto ele mudou no longo da vida. E o que eu falei, não dá para saber exatamente por quê, mas eu achei que ele ficou uma pessoa com o coração ali um pouco mais duro. E aí eu acho que o último golpe que ele leva da vida realmente, que é o maior de todos, que vai desestabilizar ele, é quando o filho dele vem a óbito, quando ele perde o filho dele. E aí nesse momento ele fica mais sem chão, realmente é um desafio muito maior na vida dele e ele quer assumir o comando da empresa novamente. Nesse momento que o filho morreu, era o filho que estava comandando a empresa, ele já era bem senhor e ele queria comandar a empresa, mas ele já era muito de idade, a família foi contra e a família fez muita pressão para que ele deixasse o comando da empresa com o neto, né, para que ele saísse de cena e que ele curtisse ali o momento dele da velhice, de curtir um pouco da vida, né, que já estava ali no final. E aí logo depois de deixar a empresa, que realmente era o propósito, era o que movia ele, era o porquê da vida dele, de criar o carro, de criar o automóvel, de estar com grandes fábricas, com essa parte da indústria, quando ele é afastado desse propósito, do que é o que brilha os olhos dele, logo depois ele falece também, né? Então, o quanto na nossa vida é importante da gente ter um porquê, o porquê que nos move a acordar todos os dias, o que a gente busca, e quando esse porquê deixa de existir, ele deixou de ter ali um sentido na vida e logo veio a óbito. Então, acho que isso traz a reflexão também da gente pensar em quais os nossos porquês, quais os nossos objetivos, o que te faz acordar todos os dias de manhã. Então, isso é um pouquinho da minha visão sobre esse documentário, do que eu aprendi. Mas deixa aqui nos comentários também o que você aprendeu. Eu recomendo que você assista também para você ter a sua visão e comenta aqui, compartilha comigo o que você aprendeu desse documentário. E na semana que vem a gente volta com mais um desses aqui, o que eu aprendi. Não sei se vai ser um documentário ou um filme. Fica aí na expectativa para a gente se ver na semana que vem.